E cá estamos de regresso à emissão da Rádio Observador a partir do Norte Shopping no Porto, agora para uma conversa com o Bento Amaral. É enólogo, mas é muito mais que isso. Bento Amaral está connosco aqui no nosso estúdio no Norte Shopping. Bento, muito obrigado por Olá, ter boa vindo tarde. ter connosco aqui ao Norte Shopping. Ele é diretor de Serviços Técnicos e de Certificação do Instituto de Vinhos do Douro e do Porto. Foi também nomeado em outubro do ano passado Personalidade do Ano nos Estados Unidos pela revista de vinhos Wine Enthusiast. Este é um dos casos, Bento, em que ser nomeado já é uma honra, ou o seu lado de atleta competitivo o deixa aqui também a querer este prémio? Não, bem, boa tarde, Boa a tarde, todos obrigado. e obrigado pelo convite. Eu fui nomeado, mas não ganhei, isso é sabido. É verdade que, quer dizer, seria uma competição diferente, seria uma competição em reconhecimento do meu trabalho, mas que esta nomeação já obviamente considero, principalmente uma das revistas mais importantes a nível internacional, já considero como uma grande vitória. E pronto, e me honrou muito, e acho que a Portugal também. O Nelson estava a falar do seu perfil competitivo. É preciso explicar que Bento Amaral tem uma história de vida que vale a pena contar e que passa muito pela prática de vela. Mas sofre um acidente em 94, não é? Se não estou em erro. Um acidente que o deixou tetraplégico, mas em 2001 voltou a velejar e logo em 2005, portanto 4 anos depois, consegue sagrar-se campeão do mundo de vela adaptada e ainda é o nosso representante nos Jogos Paralímpicos de 2008. Como é que isto se faz? Olha, primeiro, tinha 13 ou 14 anos de vela antes do acidente. Agora, é verdade, o acidente é um reinício de vida. É um novo Bento quase que surge, diria eu, e em que, portanto, comecei a fazer vela passado 5 anos e que para mim foi uma grande alegria por voltar a um desporto que já tinha feito e que era o meu desporto de eleição, mas também porque a sensação de autonomia e de liberdade que eu tenho na água é muito maior do que a que eu tenho em terra, não é? Que em terra, numa cadeira de rodas, atualmente tenho o que eu chamo uma motinha elétrica e pronto, já tenho outra autonomia e liberdade, mas o que senti em 2001 foi fabuloso, não é? Isso, não teve receio de voltar a pôr-se em cima do cavalo, como se diz, depois de ter sofrido um acidente? Não. O acidente foi no mar, mas foi a fazer uma carreirinha. A parte do cavalo era só uma claro. metáfora. Sim, mas, portanto, também fazendo aqui um parênteses, para mim o mar eu considero que é um amigo. E eu não sei se o mar não me deu mais do que me tirou. Tirou-me a minha mobilidade, é verdade, mas deu-me a possibilidade de ver o mundo inteiro. A minha ideia, na altura que tive o acidente, era ir fazer vinho para a Austrália, depois França, andar hemisfério sul e hemisfério norte, fazer 2 vindimas por ano e assim conhecer o mundo. Como é que eu conheço? Conheço o mundo por ser deficiente e por fazer vela. Portanto, eu acho que há aqui muitas ironias na vida e uma delas, outra muito engraçada, na minha opinião, é o médico ter dito à minha mãe: dê graças a Deus se o seu filho alguma vez conseguir levar um copo de água à boca. E atualmente a minha vida é levar copos de vinho à boca, que é muito melhor, não é? E pronto, e, portanto... Voltou a falar com esse médico, dizer, está a ver, não é só copos de água, mas copos de vinho, meu amigo. Claro. Que é para ensinar, exatamente, bela lição. O Bento, e continua a dividir a sua vida entre os vinhos e a vela, hoje em dia? Olha, infelizmente não. E porquê é que eu digo infelizmente? Porque em 2008 estive 2 meses fora a treinar, entre campeonatos e outras atividades para me preparar para os Jogos Paralímpicos. E nesse ano fiquei em terceiro no Campeonato do Mundo e sei que todas as pessoas que ficaram à minha frente nos Jogos Paralímpicos tiveram 4 meses daí para a frente. Para mim isso era-me totalmente impossível estar. Assim sendo, o que acontece é que tive que tomar uma opção que foi das mais difíceis da minha vida, de perceber que teria que optar por uma das coisas, que foi os vinhos. Não é pela brigada fiscal eventualmente, normalmente fazer operações stop? No mar não é muito regular. Vai velejar? Não é comum? Não é muito regular. Okay. O Bento tem aqui um palmarés já de prémios e condecorações, também ele bastante invejável. Estava a olhar em particular para
para essa condecoração aqui do governo francês por serviços prestados no campo da prática da agricultura e das indústrias ligadas ao agroalimentar. Como é que se estabelece esta relação com a França, também na área da agricultura e do vinho, sendo que no caso do Douro e do Porto, parece-me que historicamente a nossa relação sempre foi mais britânica do que francesa? Bem, o Porto também é geminado com Bordeaux, mas desde a escola francesa, mas obviamente que não é por causa disso que me deram um prémio, não é? Ou que me deram essa distinção. Depois ter estudado em Bordeaux, depois as relações institucionais, não é? E pronto, acho que foi um reconhecimento. Eu francamente acho que devo muito mais à França do que França a mim, mas eu digo desde que aprendi em cultura, desde os livros, desde os autores e por aí fora, e os vinhos também, com o que aprendi, do que ao contrário, mas pronto, foi um reconhecimento. Fala-se muito em renovação do vinho, da forma como é apresentado aos mais jovens. Tem havido um grande investimento das marcas nesse rebranding para se tornar mais apelativos. Há dias soube-se que várias marcas vão lançar um Porto Tonic em lata, não é? Isto é, e que não é só para o mercado nacional, portanto, preparam-se para lançar para o Reino Unido, para os Estados Unidos. Isto tem data? Já se sabe quando é que podem avançar? Certo, bem, isso é um processo que neste momento ainda está em andamento. É verdade que houve divulgação de nossa parte do Instituto dos Vinhos de Douro e de Porto. Eu não posso pronunciar, a não ser que neste momento o processo está em andamento, portanto acredito que muito em breve isso suceda. Mas obviamente que vejo o IVDP vê com bons olhos isto. Mas ainda há alguma tramitação a passar? Não, do ponto de vista legal não, agora é uma questão processual, de aprovação e por aí fora. Estamos Também já numa fase de Santiago, novos públicos, não é? Não, e ele perguntar, é uma questão também de procurar novos públicos, imagino eu. Sem dúvida. Que se calhar não estão familiarizados com o vinho. E renovar dessa forma. Cá em casa renova-se bastante o vinho, tem que se renovar bastante, porque o público cá em casa é bastante apreciador. Eu, por acaso, mais a minha esposa. Eu gostava de perguntar isto. Gostava de perguntar isto ao Bento Amaral, porque um amigo meu, seu colega de profissão, há dias disse-me que não há vinhos bons por menos de 5 euros. Isto é verdade? Eu acho que isso depende acima de tudo do patamar de qualidade ou da exigência de cada um. O que é um vinho bom? É o que nos satisfaça, para mim, qualidade é o que nos satisfaz pelo preço que pagamos por ele, não é? Porque se pagarmos demasiadamente por ele, de certeza absoluta que não estaremos satisfeitos no final. Até sabe mal o vinho. Exatamente. Portanto, eu acho que isso depende um pouco de cada um de nós. Bento, queria perguntar-lhe também, vi há dias e começo a ver nas minhas redes sociais a aparecerem bastantes fotografias de um novo espaço chamado WOW, acho que é assim que se chama, e que fica ali do lado de Vila Nova de Gaia, uma espécie de casa do vinho. Que projeto é este e o que é que ele pode significar também para esta região Porto e Gaia? Faltava um espaço que funciona aqui como uma espécie de mostra também do que é a indústria do vinho nesta região. Certo. Portanto, este é um dos nossos produtores, eu trabalhando no Instituto dos Vinhos de Douro e de Porto, que acaba por ser, entre aspas, a polícia do vinho de Douro e de Porto, mas no bom sentido, que há ótimas relações. Não gostaria de falar só de um dos nossos produtores, mas, portanto, há outros. O que eu posso falar é que, efetivamente, tem havido grandes investimentos no enoturismo, no turismo, do conhecimento do vinho, e esse, como sabe, pelo valor, é dos maiores e certamente eu ainda não tive a oportunidade de o visitar, mas certamente também de uma elevada qualidade. Mas agora tenho a certeza absoluta que o que se pretende fazer é vender uma experiência total, não só o vinho, mas também uma imersão no vinho, um conhecimento, uma cultura e, acima de tudo que esteja à falta do vinho. Isso significa levar as pessoas para além da cidade do Porto? Sim, sem dúvida, para o Douro. Eu acho que é fundamental e atualmente as vias rodoviárias são fáceis, são francamente mais fáceis. A vossa sede oficial é mesmo no Peso da Régua? Exatamente, é no Peso da Régua, apesar de eu trabalho no Porto e parte da Direção de Serviços Técnicos e Certificação está no Porto. Mas a ideia de estarem no Peso da Régua não é inocente, não é? É propositadamente para estar naquela zona. Tem funcionado essa ideia de descentralizar e ir para uma zona, enfim, mais interior e mais distante dos lugares de decisão?
tem, e eu penso que é uma mensagem, isto já há muitos anos que é, na sede que é na Régua, que é uma mensagem que passa, e também a maior parte dos produtores de vinhos do Porto, que têm as caves em Gaia, também cada vez mais têm instalações no Douro. Portanto, há aqui uma alteração um bocado. Eu queria fazer aqui quase uma pequena provocação também já agora a alguns amigos meus, e porque estamos no Porto, o vinho do Porto sempre foi uma das marcas mais exportadas e exportáveis para o mundo desta região. Ali, se calhar em alguns anos, o Futebol Clube do Porto poderia rivalizar com essa marca. Como é que está hoje em dia essa luta? O vinho do Porto ainda é a grande exportação da imagem da cidade e desta região. Bem, primeiro, a nível nacional, sem dúvida que é o vinho mais exportado. A segunda questão, que eu acho que é importante referir também, é a nossa relação, nossa de portugueses, relação esquizofrénica que temos com o vinho do Porto. Porque se vem algum amigo, alguém de fora cá, tens de provar vinho do Porto, é a melhor coisa do mundo, não sei quê. E depois, quantas vezes é que bebemos vinho do Porto? Portanto, das duas uma, ou somos uns mentirosos, que não me acredito, ou então não estamos a aproveitar uma coisa boa nossa. Isto tem muito a ver com a nossa forma de ser portugueses, que não somos, agora não estou a lembrar da palavra, orgulhosos do que temos em Portugal. E isso, francamente, para mim é uma pena. E, portanto, convido todos os nossos radio-ouvintes a procurarem qual é o vinho do Porto que será o que mais gostam. Eu tenho a ideia que fugi à pergunta, mas já não lembro. Não, estava a dizer-lhe exatamente isso, se essa é ainda a grande marca desta cidade em termos de exportação mundial, não é? Sim. Isso já percebemos que sim. Hoje em dia também já tive algumas conversas com amigos mais especialistas em vinho. São sempre amigos, não é? Claro, São sempre amigos. Nunca sou eu. São meu amigos, amigo, isso é para amigos. É São esclarecimentos que o Nelson está... Sim. O meu amigo é o Tiago Dores, pronto, eu confesso. Mas que acham ou que já manifestaram essa opinião de que se não poderá estar a haver na região do Douro e noutras do país alguma contaminação, entre aspas, de castas e de tipos de vinho que não são propriamente daquela região. O que é que acha disto? Olha, eu compreendo a reflexão que é feita. Parece-me a mim que estamos a ultrapassar esse pico. O que é que eu quero dizer? Foi uma moda? Foi uma moda, foi até talvez uma tentativa de penetração noutros mercados, através de variedades de uvas, de castas, como disse, e bem, internacionais, para darem a conhecer Portugal. Atualmente, Mas só para exportação ou também para conquistar público nacional? Eu acho que também eu até penso que muito bem dito, uma questão de experimentação quase, não é? O que acontece é que nós somos o país do mundo com maior diversidade de castas por hectare. Somos para aí o segundo ou terceiro país com maior diversidade de castas e, portanto, o que estamos a tentar vender é a world of difference, um mundo de diferença, de coisas boas e diferentes. E, portanto, o enófilo conhecedor, a nível internacional, também tenta fugir dessas castas internacionais mais reconhecidas e procurar experiências diferentes. E, portanto, temos aqui imenso para explorar, imenso para estudar, e estamos a fazer isso e de conhecer. Temos visto, há cada vez mais programas de televisão sobre os vinhos do Porto, feitos por canais internacionais, com personalidades internacionais. É um cartão de visita muito importante também. Sim, sem dúvida. Tivemos agora ainda há relativamente pouco tempo um dos se não, o programa a nível internacional mais conhecido de vinhos. E com um dos maiores especialistas de vinhos. Sim, e em que o país escolhido para, eu acho que a 6ª edição, foi Portugal. Isto mostra duas coisas, que é a questão o interesse que existe lá de fora, não é? Mas também, quer dizer, o interesse e a qualidade. Resta dizer que, por acaso, não sei onde está a passar, sei que está a passar até neste momento na televisão, confesso que não sei onde. Esteve no 24 Kitchen, agora não sei se já continua. Mas é muito curioso porque é um programa onde passam por todas as zonas do país. Exatamente. Para mostrarem. Há alguma zona... Esqueça o Douro, porque, enfim, nesse caso, para si, enfim, seria mais... tirando o Douro da equação, que vinhos é que prefere? Que região é que prefere? Ora bem,
Portanto, eu vou responder à sua pergunta, mas claro, e isto não é só uma questão De Bento Amaral, bairrismo. não é uma questão é uma questão de reconhecimento internacional. Isso pode-se ver por exemplo, a pontuação dos vinhos e quais é que são considerados os melhores vinhos a nível internacional portugueses. Mas depois, cada região, e aqui temos a sorte de não haver necessidade de monogamia, pode haver poligamia. Portanto, eventualmente, para além dos vinhos brancos do Douro, escolheria se calhar vinhos verdes, brancos verdes, da região dos vinhos verdes, mas depois... Aí já me está a apelar ao coração. É? Se vai Tá para a bem. região dos vinhos verdes, já me está a conquistar. mas eu Temos vou um, temos apelar um a vimaranense e todos. uma É? portuense. Mas depois pensaria sem dúvida nos tintos da Bairrada ou do Dão. Mas Também não vai para longe. Sim, mas também do Alentejo. Portanto, e eu acho que em Lisboa estão a aparecer coisas muito interessantes. Bento, só para terminar, quem ainda é o principal concorrente à região do Douro nos mercados internacionais? A nível internacional, há marcas, e aqui estamos a falar muito de marca, de reconhecimento A França internacional. continua a ser essa grande potência. França, sem dúvida. França, acima de tudo. Depois temos Itália e Espanha, em volume, mas em qualidade também. E depois os países do que chamamos Novo Mundo, como os Estados Unidos, Chile, Austrália ou Nova Zelândia. Bento Amaral, nosso convidado esta tarde aqui na Rádio Observador, para esta conversa que está a decorrer aqui em plena Praça da Indústria, no piso 0 do Norte Shopping. A Rádio Observador também aqui numa incursão ao norte do país, entre hoje e quarta-feira. Bento Amaral, muito obrigado por ter vindo à Rádio Observador. Foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigado. Quero fechar rapidamente esta conversa para podermos falar de marcas já a seguir e saber quais são os melhores. O Nelson, conselhos, preços. São os Depois conselhos que eu tenho que depois levar para o manda Tiago mensagem, Dores. se faz favor, Exatamente, Nelson, estás a ver aqui depois Tiago manda, Dores por favor, já a perguntar-me Ok. isto. Bento Amaral, mais uma vez, muito obrigado e muitos parabéns por todo Obrigado. o trajeto que tem feito. Um Muito prazer obrigado. tê-lo Obrigado. conhecido Felicidades também pelo vosso melhor. trabalho.